Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Universidade Vulcã, esse curso destinado a pessoas, donos de casa, profissionais da área da construção civil e representantes. Essa vai ser uma aula mista, porque vamos falar um pouquinho sobre a aplicação na prática da manta líquida Vulcã. Como é que você vai fazer, quais os cuidados você precisa ter, como é que vai ser feita essa aplicação. Então, vamos comigo! Bom, agora estamos aqui em frente a um corpo de prova, onde simulamos uma parede, uma laje, onde você vai fazer a sua aplicação. O primeiro ponto que deve ser observado é se você tem uma uniformidade, nesse reboco, nessa aplicação, nessa parede, para que você não tenha um gasto excessivo de manta líquida Vulcã na hora da aplicação. Outro ponto muito importante também é que a sua superfície esteja 100% limpa, ou seja, você pode limpar ela com vassoura, com máquina VAP, mas ela precisa estar livre de qualquer tipo de impureza. E essa etapa ela é extremamente importante, levando em consideração que, caso sua parede ou a superfície onde será aplicada a manta líquida Vulcã esteja com algum tipo de sujeira, ao invés da manta líquida Vulcã aderir no material, no substrato onde deve ser aderida, ela vai aderir na sujeira, ocasionando assim um problema de desplacamento dessa impermeabilização, tá bom? Então é muito importante que você se atente a esse primeiro passo inicial, porque é ele que vai definir que sua impermeabilização, seu sistema de impermeabilização vai ser 100% eficaz contra infiltrações, tá bom? Então eu vou passar já aqui para a primeira demão, após ter feito a limpeza, após ter garantido que minha parede está 100% seca, vou pegar aqui a manta líquida Vulcã. Essa apresentação que eu estou mostrando aqui é uma apresentação de 4 kg, tá? É um balde de 4 kg. Lembrando que temos ela também no tamanho de 18 kg. Abrir o balde. O produto é sempre bom você dar uma misturada, para que ele fique 100% uniforme, tá? Mas ele já vem pronto para uso. Peguei aqui um pouco de produto e agora vou fazer a aplicação. É muito importante que a primeira demão você aplique ou na vertical ou na horizontal, mas sempre seguindo caminhos cruzados. Então, a primeira demão eu estou fazendo a aplicação na vertical. Estão vendo? Então, sempre puxando de cima para baixo. A aplicação tá nessa superfície de forma vertical. Por quê? Porque é a primeira demão. Ah, Vitor, preciso fazer necessariamente a primeira demão na vertical? Não precisa. Você pode, se quiser, fazer na horizontal sem problema algum. Mas você precisa estar cobrindo aqui, todas as partes nessa primeira demão. A todo momento eu fiz movimentos em uma única direção, na vertical. Percebam também que não existe um acúmulo de produto na superfície, o que é muito importante, porque caso tenha algum acúmulo de produto nessa superfície, você pode vir até algum tipo de problema na hora do processo de cura do mesmo, tá bom? Então, se você notar, ela está 100% coberta, já com a primeira demão, e é assim que tem que ficar aí na sua casa também. Bom, agora vamos para a aplicação da segunda demão. É muito importante que entre a primeira e segunda demão você aguarde um tempo de cura. Esse tempo de cura ele pode variar de 20 a 40 minutos, ou então quando você tocar na primeira demão e ela não transferir para a mão, ou seja, ela já está me demonstrando aqui que ela está 100% seca. Na segunda demão, é muito importante você se atentar ao lugar onde você está fazendo essa aplicação. Conforme eu falei em aulas anteriores, a aplicação da Impertela Vulcã ela vai se dar somente em casos de pressões positivas e negativas, como piscinas enterradas, tanques elevados, caixas d'água, quanto em locais onde se há uma movimentação, uma dilatação térmica, fazendo com que o cimento acabe dilatando, tendo essa movimentação. Então é muito importante a utilização da Impertela.
Nesse caso aqui, que estamos simulando uma batida de chuva, uma parede, uma impermeabilização em parede, não necessitaria da impertela para fazer aqui o sistema de impermeabilização. Porém, eu vou utilizar aqui a impertela só para vocês entenderem, né, de maneira bem didática, como é que você faria essa aplicação, tá bom? Lembrando que a primeira demão eu fiz toda na vertical. Então, a segunda demão, necessariamente, eu vou ter que aplicar toda na horizontal. E é aí que entra a impertela. Ela vai entrar entre a primeira e segunda demão. Então, vamos lá? Eu vou colocar aqui agora a impertela, tá bom? Coloquei a impertela aqui, certo? Me certifico que ela está rente aqui aonde eu quero fazer a aplicação. E vou vir fazendo agora a aplicação da segunda demão, tá bom? Uma coisa muito importante, viu? A se atentar, pessoal. É importante que você faça a aplicação da impertela por completo. Nesse caso aqui, eu estou com a impertela somente... Deixa eu colocar aqui o pincel. Eu estou com a impertela somente em um lado do corpo de prova. Mas é importante que você coloque nos dois lados, que faça total cobertura aqui do sistema de impermeabilização, tá bom? Como eu mostrei para vocês, você deve fazer a aplicação com a impertela no sentido contrário àquela feita anteriormente, tá? Então, a primeira demão eu fiz ela totalmente na vertical e agora a segunda demão eu vou fazer a aplicação na horizontal, deitado. Percebam que eu estou passando aqui entre a primeira e segunda demão, eu estou colocando a impertela, né, fazendo o encaixe da impertela. Então, é muito importante essa etapa para você conseguir fazer a estruturação da sua impermeabilização em locais onde a gente vai ter aí pressões positivas, pressões negativas, dilatação térmica, como lajes, né? E aqui, ó, sempre no sentido oposto ao sentido da demão anterior, né? Aqui eu já estou fazendo a cobertura quase que completa. Percebam que não tem dificuldade de fazer a aplicação da manta líquida Vulcã. Qualquer pessoa mesmo, pode fazer a aplicação. Claro que requer alguns cuidados, como a questão do ambiente 100% seco, 100% limpo, né? O local onde será aplicada essa impertela, o local onde será aplicada a impermeabilização. Você precisa, na primeira demão e em todas também, deixar totalmente uniforme. Então aqui, ó, eu estou fazendo a cobertura, eu preciso deixar essa segunda demão 100% uniforme e eu preciso também cobrir toda a impertela. É de extrema importância que nessa segunda demão você faça essa cobertura aqui da impertela para que você não tenha nenhum tipo de problema, beleza? Aí aqui, ó, ela como já está fixada, né? Fica até mais fácil no final da aplicação fazer aqui, ok? Só para a gente finalizar. É um processo que requer, que exige certos tipos de cuidados, né? Então aqui estou fazendo a aplicação e assim finaliza a segunda demão que a gente passou. Percebam que tem a impertela, sempre mantendo uma sobreposição entre as impertelas, né? Você não deixa elas juntinhas, você sobrepõe uma na outra para finalizar a aplicação, tá bom? E após finalizar a aplicação, você vai precisar aguardar aí o tempo de cura da segunda demão. Então, a primeira demão a gente aguardou de 30 a 40 minutos, estava seca ao toque, então colocamos a impertela e aplicamos a segunda demão no sentido contrário à da primeira demão. Após finalizar essa aplicação, vamos aguardar mais uma vez o tempo de cura, tá bom?
e depois viemos aqui com a terceira demão. Bom, agora finalizamos a segunda camada, lembrando que é um processo extremamente importante caso você vá fazer a aplicação da hipertela. Verificar sempre que entre uma hipertela e outra elas estejam juntas, unidas, tá? Para não haver nenhum tipo de separação entre elas, isso em caso de aplicação com a hipertela. Caso você faça a aplicação em sua casa aí para batida de chuva, para parede, para outros locais em que não exijam a hipertela, não tem problema algum. Você pode, sem problema, aplicar as demãos conforme foi mostrado. Sempre a primeira demão, segunda demão, terceira demão e quarta demão. Ou, ao contrário, primeira demão, segunda demão, terceira demão e quarta demão. É muito importante o cruzamento das demãos para que não haja nenhum tipo de fissura, nenhum tipo de espaço sem um impermeabilizante, porque por ali, caso fique algum espaço, a água pode acabar infiltrando por falta do produto e não por ineficácia. Então agora, finalizado aqui a segunda demão, sempre fazer o processo de tocar na superfície e ver se ela vai imprimir, né? Se ela está imprimindo algum tipo de material. Se ela não estiver imprimindo nenhum tipo de material, isso significa que ela já está seca. Sempre respeitando aí esse processo de cura entre as demãos, tá bom? Então, vou fazer a aplicação da terceira demão. Como feito anteriormente, na primeira demão foi na vertical, a segunda demão foi na horizontal e agora a terceira demão vamos repetir a posição que fizemos na primeira demão. Ó. Eu estou passando aqui, né, o impermeabilizante na vertical porque eu estou respeitando a regra de demãos cruzadas, né? Então, se eu estou fazendo demãos cruzadas, eu preciso sempre modificar a posição aí, né? O local, a posição na qual eu estou aplicando a demão, tá bom? Então, assim, é muito importante que a aplicação da manta líquida ela seja de maneira uniforme, tá bom? Então, você não vai deixar, por exemplo, um bolo de impermeabilizante assim, porque não vai dar certo. Se você deixar muito impermeabilizante dessa maneira que eu estou mostrando, você vai, consequentemente, colocar a perder o seu sistema aí de impermeabilização, tá bom? Então, é muito importante que você aplique todas as demãos de maneira uniforme. Você não precisa utilizar excesso de produtos, tá certo? Porque se você aplicar um excesso de produto, ele vai ter uma dificuldade maior de cura ali naquele local, né, onde ele foi aplicado e, consequentemente, pode vir colocar a perder, mais uma vez, o sistema de impermeabilização. Perceba que só as dicas são muito importantes para fazer a aplicação, mas a aplicação em si dessa demão, das demãos da manta líquida Vulcan, ela se dá de uma maneira muito tranquila, né? Você vai utilizar ela como se tinta fosse, você vai fazer a aplicação dela como se tinta fosse, então não tem nenhum problema em questão de técnica de aplicação, e sim em questão de se atentar a todas as dicas que nós estamos te dando aqui nesse curso e que estão também presentes no balde, tá bom? Então, finalizei aqui, já estou finalizando a terceira demão, bem aplicada, estão vendo? Está cobrindo toda a peça. E agora vamos esperar o processo de cura para a quarta demão, para a aplicação da quarta demão, tá bom? Bom, pessoal, agora estamos aqui com a quarta e última demão. Como vocês podem ter observado, é um processo muito simples de se fazer, de se desenvolver. É a aplicação da manta líquida Vulcan, tá bom? É realmente um processo muito tranquilo, qualquer pessoa faz. Ele é aplicado como se pintura fosse, só que você tem que se atentar àqueles detalhes. E eu estou sempre repetindo isso para fixar bem na cabeça de vocês. Local sempre limpo, seco, demãos de maneiras cruzadas para que não haja nenhum tipo de falta de material ali naquela área, né, onde você está fazendo seu sistema de impermeabilização. Sempre respeitar o processo de cura entre cada demão e o processo de cura total. Colocar a hipertela sempre quando tiver a necessidade, locais onde tem
pressões positivas e negativas. Então, são esses pequenos cuidados que você deve ter ao aplicar a manta líquida Vulcan para que você tenha um sistema de impermeabilização 100% eficaz, tá bom? Então, agora aqui, ó, com a terceira demão já aplicada, tá? A gente já consegue ver a presença do produto, ele parece uma borracha mesmo, depois que ele tem o seu processo de cura. Nessa terceira demão, eu tô passando aqui a mão, bem forte para vocês observarem, e não tem nenhum tipo de produto, né? Aqui no caso, não está soltando nenhum tipo de produto. Isso significa que ele já está pronto para receber a quarta demão. Se vocês recordarem, a terceira demão eu fiz assim, na vertical. Por quê? Porque a segunda demão foi na horizontal. Então, a quarta e última demão, se a terceira eu fiz assim, a quarta eu vou fazer justamente na horizontal. Vamos fazer essa aplicação aqui agora para vocês verem, tá bom? Então, peguei aqui o produto e vou fazer a aplicação do mesmo, tá? De maneira uniforme, lembrando sempre de não deixar nenhum acúmulo de material na camada, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque se você deixar algum acúmulo de material entre as camadas, aquele acúmulo ele não vai curar da forma que ele tem que curar. Então, ele vai acabar, mais cedo ou mais tarde, colocando aí seu sistema de impermeabilização a perder, tá bom? Então, estou só finalizando aqui a quarta e última demão. Percebam que é um processo tranquilo, tá? Tô fazendo essa aplicação agora na vertical, né? Justamente porque, na horizontal, justamente porque a terceira demão eu fiz na vertical, tá bom? Então, ó, sempre tomando muito cuidado para não deixar nenhuma sobra de produto. E prontinho, temos aqui nosso sistema de impermeabilização 100% concluído. Para ele concluir 100% agora, é só esperar o processo de cura, né, o tempo de cura, que ele pode ir de 7 dias, de 72 horas, até 7, 10, 15 dias, dependendo aí do local, né? Se o local é um local úmido, se é um local ele está com o tempo fechado. A gente nunca recomenda a aplicação em tempos chuvosos. Por quê? Porque entre esse processo de cura das camadas, possa ser que a chuva venha e acabe dissolvendo essa camada, né, que você tem, ocasionando problemas aí no seu sistema de impermeabilização. Então, está em períodos de chuva, não é hora de impermeabilizar, espera a chuva passar para depois você fazer esse tipo de aplicação, levando em consideração o tempo, né, que tem aí de cura total, que vai de 72 horas até 7, 10 dias, dependendo aí do seu ambiente, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham notado que é muito simples a aplicação da manta líquida Vulcan. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, mas caso tenha ficado alguma dúvida ainda, vocês podem deixar aqui abaixo nos comentários ou entrar em contato com a gente diretamente através do site. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima!